Bem-vindos ao 4º episódio. E como eu tô um nojo, eu preciso fazer isso porque eu amei esse detalhe da nossa maravilhosa, patrocinadora, a Santo Olhar. Então, como nós falamos no 3º episódio, nós vamos entrar num assunto um pouco mais polêmico, né? Foi tudo muito leve, muito suave até agora. Karine, dinheiro é assunto de mulher? Muito! E sabe por quê? Porque dinheiro é emocional. E nós mulheres, claro que muitas são pura emoção, né? E o que eu sinto muito nas clientes, né? Hoje eu atendo o público mulheres empresárias. As empresárias, escutem isso, mulheres, as empresárias que são mais emocionais, o que eu percebo são as que mais fazem dinheiro. Por outro lado, são as que mais gastam também. Emocionadas? Emocionadas. Então, por isso que dentro da consultoria, quando elas entendem, vira essa chavezinha, eu vou usar minha emoção para fazer mais, né? E aqui controlada aí, né? E Kari, quando tu atende as mulheres, né? Porque tu tem o projeto Mulheres que Transbordam Prosperam. Quando tu atende mulheres, qual é o maior desafio para fazer mais dinheiro? O desafio é... Que você vê, né? Enfrenta, reconhece nelas. O principal é vender, ofertar, oferecer, aparecer. Porque elas acreditam que vendas é aquela pessoa que fica insistindo, que fica empurrando. Só que o dinheiro vem através das vendas. Então, esse é tudo crenças. E vem, sabe, de onde, Edmara? Que tu deve ter ouvido muito. Vem lá porque o pai e a mãe falaram. Olha que vendedor chato. Olha que vendedores insistente. E elas acreditam que elas também são. Então, quando elas entendem essa crença, bom, meu pai e minha mãe pensavam assim. Eu, a partir de hoje, eu penso de forma diferente. O não é para mim. Então, são crenças limitantes. Então, quando tu entende qual que é a crença, foi dita pelo pai ou pela mãe, é como eles pensam. A partir de hoje, eu penso diferente. E eu determino como eu quero agir a partir dali. Eu vou ser vendedora, eu vou ser marqueteira, porque quem oferece mais, vende mais. Quem não oferece, não vende, né? Quem oferece, não vende. E o quanto o dinheiro é importante, Vanessa, para que as mulheres tenham liberdade e autonomia? Fale mais. Exatamente. Então, a gente precisa sim falar de dinheiro, porque dinheiro é liberdade para a mulher. Dinheiro é liberdade. E muitas vezes as mulheres, a gente acredita que, tem aquelas crenças, mas a mulher volta para esse ciclo, é o ciclo da violência, muitas vezes por uma questão de carência, por uma questão de repetir padrões, repetir ciclos, mas muitas vezes é realmente por uma questão financeira, por uma questão patrimonial. O que eu faço a partir daqui? A gente não fala muito, a gente fala muito sobre a violência física, a gente fala muito sobre o que dá para enxergar, sobre o que é palpável, sobre o que eu vejo. Mas a gente não fala sobre a violência patrimonial, sobre a violência psicológica, sobre o quanto ainda existem mulheres, principalmente no interior, mulheres mais velhas, que não têm autonomia financeira. Que quem controla o dinheiro é o marido, porque é uma atividade mais masculina. É mais natural para o homem lidar com o dinheiro, lidar com a administração do lar. E quando a mulher aprende a lidar com o seu dinheiro, ela dificilmente se submete. Se submete a uma relação abusiva, se submete a ficar à mercê de outra pessoa e não ter nenhuma autonomia. Então acho que isso é um ponto muito importante também. Para quem conhece a realidade de mulheres que passam por violência doméstica, sabem que dinheiro é empoderar. É realmente dar a oportunidade dessa mulher se libertar. Né? Eu falei que aos pouquinhos, conforme o programa vai andando, eu vou trazendo o porquê que eu faço isso.
A minha mãe viveu uma relação abusiva com violência física por 18 anos. E o grande motivo que ela sempre trouxe era: eu não vou dar conta sozinha. Mesmo sendo que ela já dava conta sozinha. E eu precisei de todos esses anos estudando para compreender que esta crença, que mulher sozinha não dá conta, que mulher sozinha não tem valor. Então, quantas mulheres estão em relacionamentos abusivos por medo de enfrentar a sociedade, porque elas perdem o valor por estar só. Então, antes numa relação abusiva do que sozinha. E eu atendo casos onde eu costumo dizer: existem prisões recheadas a cartão black. Porque só tem dinheiro, né? Então tem dinheiro, mas falta todo o resto. E a gente vai para os dois extremos, né? Da mulher que não sabe mexer, que não conhece, que entende que dinheiro não é assunto de mulher e dinheiro é sim assunto de mulher. E a sociedade vem sendo provocada para que a gente faça dinheiro. Mas em contrapartida, o universo masculino não está preparado para essas mulheres tão poderosas, tão autônomas, tão independentes, tão falantes, tão exigentes. E aí a violência é velada. Então, quando a mulher começa a se destacar profissionalmente, vem a violência psicológica, vem o sabotar. Tem homens que até adoecem para que a mulher abdique da sua carreira para cuidar dele. Vocês verem isso? Vocês acompanham isso? Eu costumo dizer que empresárias, mulheres casadas que não fazem dinheiro, têm medo do casamento acabar. Ela está lá empreendendo, ela está fazendo o mínimo, porque ela tem medo que se ela prosperar, se ela fizer dinheiro de verdade, será que o casamento se sustenta? E isso serve para todas as classes sociais. Dentro da consultoria eu vejo muito isso, porque ela vem com o objetivo de faturar. Karine, porque as mulheres se comparam, né? Ah, porque aquela empresária lá fatura X valor, eu também quero, me ajuda a faturar 100 mil. Eu quero que a minha clínica fature 100 mil. Ok, vamos lá, vamos organizar, vamos olhar para as vendas. E ela vai e chega num teto. Cheguei num teto de 20 mil. Karine, não passo mais dos 20. Chega a cair para no outro mês chegar nos 20 de novo. O que tu tem com os 20 mil? Karine, o meu marido, ele ganha 20 mil. Daí conecta com a tua fala. Quem sou é eu este pra homem? ganhar Quem é mais este que ele? homem com uma mulher que faz mais dinheiro do que ele? Como é que esse casal se relaciona com a mulher tendo mais recursos que ele? E aí a mulher faz o quê? Ela se diminui. E a relação sempre caminha no ritmo do mais lento, ela não caminha no ritmo do mais rápido. A pessoa que está prosperando, ela desacelera para que o outro tenha, quem sabe lá numa crença, uma oportunidade de acompanhar. Então esse é o grande desafio das relações. Por que que as mulheres ainda têm tanta dificuldade em fazer dinheiro? Essa é uma crença, dinheiro não é assunto de mulher. E nós precisamos mudar isso. E aqui tem mulheres que entendem muito sobre dinheiro, que precisam falar mais sobre isso. Tem muito espaço no mercado para que a gente fale mais sobre dinheiro, mais sobre esse poder feminino, mais sobre essa possibilidade que existe. Então assim, como é que você faz mais dinheiro? Mas por que que não faz? Que é algo que a gente precisa falar. Por que é o não mais faz mais importante dinheiro? entender o porquê, né? E por que não faz? E estar nas mesas que se fala de investimentos. Eu fui há uns 2 anos atrás num evento de investidores. Então era uma imobiliária e tinha 5 investidores. E esses eventos, eles são bem fechados, exclusivos, sem ninguém com celular, ninguém com Instagram, porque ali são investidores que eles compram num prédio de 5 a 10 apartamentos ao mesmo tempo. Dos 5, quantas mulheres? Você? Uma. Porque eu tinha sido convidada, mas tinha uma milionária, que hoje é cliente da
da Vanessa também. Essa milionária. E quando eu olhei aquela milionária no meio de todos os homens, e ela pegou os post-it, porque cada um ganhou uns bloquinhos de post-it, e ela começou lá na maquete. 1, 2, 3, 4. Ela comprou 5 apartamentos. E eu olhei aquilo lá, ó. É essa. Essa vai ser minha amiga milionária. Eu profetizei, essa é minha amiga milionária. E daí ali a minha amiga corretora que tinha me convidado para participar, a gente começou a conversar, me apresentou ela. E ela, Karine, já gostei de ti, já vamos ser amigas, eu vou lá no teu escritório. Isso há 2 anos, então faz 2 anos que eu tomo café com ela a cada 2, 3 meses. Porque eu quero escutar ela. É outra linguagem, é outra fala. Agora é cliente da Vanessa, também a Vani, ela ama a Vanessa, não tem como não gostar da Vanessa, né? Então... Nós duas não vale, porque nós somos suspeitas. Então é outra fala. Mas tu viu, de um evento de 5 pessoas, uma mulher. Então as mulheres se permitirem estar nesses eventos e começar a se tornar investidoras também, né? E até para fazer uma contribuição, lá vai a Vanessa lançando mais uma polêmica. Bora que nós adoramos. A polêmica. Lembra que eu acabei de falar que a área com a qual eu comecei no direito foi o direito de família, certo? E que eu trabalhei muito com mulheres, vítimas de violência e etc, etc, etc. Estatisticamente, as mulheres com medo de que seu casamento acabe, ou como vai acabar, ou daqui a pouco, né, o que eu vou fazer, isso é estatística, tá? Eu fiz um levantamento no meu escritório faz muitos divórcios, a gente encaminha 4, 5, 6 divórcios por semana no escritório. E a gente fez um levantamento, isso no ano passado, tá? Do perfil da mulher que está em processo de separação. A gente se deu o trabalho de fazer esse levantamento por curiosidade. Eu e uma outra colega que trabalha também nessa área, hoje é quem conduz os casos de família lá dentro do escritório. E aí, por incrível que pareça, quanto mais a mulher se dedica à casa, à família e aos filhos, mais estatisticamente ela acaba sendo traída, trocada, abandonada. Meu Deus, Vanessa, então eu tenho que ser uma esposa ruim, uma mãe ruim. Não, não é isso. Mas as mulheres que têm independência, que se cuidam, que fazem academia, que fazem a unha, que trabalham fora, que têm autonomia, que saem com as amigas, que têm hobbies, elas não são traídas, elas não são abandonadas. Quem segura o casamento, infelizmente, gente, isso me dói falar, porque eu não gostaria de falar isso, eu acho injusto. Quem segura o casamento é a mulher. São as mulheres. São as mulheres. E assim, qual é o maior perfil de mulher? Porque a maioria dos casos de divórcio se dá em virtude de traição, e a maioria dos casos de traição é masculina. Isso é fato, certo? A maioria. E se tu traçar o perfil dessas mulheres que são abandonadas, que são traídas, tu vê que elas priorizam o filho, priorizam o marido, priorizam a casa. Elas estão aonde? Em 4º lugar. Primeiro, meu filho. Segundo, a minha casa. Terceiro, meu marido. 4º, meu pet. Às vezes elas estão em 5º. Ou às vezes em 6º, 8º. Aí a mãe também é prioridade, aí A família. a família inteira, e elas se esquecem. A mulher que se prioriza, a mulher que se coloca em primeiro lugar, ela raramente é abandonada, raramente é traída. Raramente. E isso a gente não vai entrar numa discussão de a questão do feminino, né? Isso também é importante, a questão de deixar o homem, né, se colocar no papel, se sentir no papel de homem. Mas, por incrível que pareça, quando o homem deixa de se sentir atraído, interessado pela mulher, quando deixa de sentir ciúmes, e aí, gente, não é ciúmes doentio, ciúmes de violência doméstica, tá? O controle. Mas quando ele deixa de pensar assim, ela tá saindo toda bonitona com as amigas, com a Ed e com a Kari. Olha lá, toda bonitona, tomando um espumante de tarde com as amigas bonitonas dela. Em plena quinta-feira. Em plena quinta-feira. Será que tá tudo bem lá? Será que tem homens lá? Será que tem alguém olhando pra minha mulher? Quando o homem deixa de pensar isso, o teu relacionamento acabou. Só lamento. Acabou. Acabou.
Perdeu o interesse. Perdeu. E as mulheres que têm o perfil de serem abandonadas ou de serem traídas é aquelas que deixam de fazer a unha, que deixam de ir no salão de beleza, que deixam de comprar roupa. Por quê? Primeiro o filho, depois a casa, depois o marido. São mães maravilhosas, são donas de casa maravilhosas, perfeitas. A casa tá um brinco e elas estão um caco. Mas é sobre Essa é a amor verdade. próprio, né? É sobre amor próprio. Se tu não tem o teu amor, se tu não se sente, como é que tu vai passar isso pra E outra por pessoa? isso a independência financeira é importante, porque eu tenho que ter dinheiro para fazer a minha unha, eu tenho que ter dinheiro para comprar Isso, um a sapato, liberdade. Uhum. para ter a minha liberdade, para ficar bem comigo mesma, a mulher que está bem consigo mesma. Isso não acontece. Ou acontece, porque às vezes a gente sofre uma relação com um narcisista, com uma Outros pessoa motivos, abusiva, é. mas ela sai mais fácil e ela sai mais forte. Ela não sai despedaçada, ela não sai desamparada, ela não sai quebrada. É sobre isso. E isso fala de ter independência emocional, porque existe as relações de dependência emocional, elas são permeadas por controle, fusão, então é uma relação tóxica, não tem espaço para mim, é só nós dois. Então é importante que tenha o nós, mas é extremamente importante que tenha o eu. Neste lugar, o eu é determinante. Então, as mulheres, quando elas atravessam os desafios da traição, do divórcio, elas dizem, mas eu fiz de tudo. Para quem? Para essa relação. Eu fiz de tudo por ele. Aí está o erro. Nós não fizemos de tudo pelo outro. Não dá para fazer de tudo pelo outro. Nós temos que fazer de tudo para nós. Exato. E isso não é papo de feminista. Não. Isso é papo de autocuidado. Isso é papo de amor próprio. Eu já fui a mulher que fez de tudo. Que dá um jeito de lavar, passar, cozinhar, é empregada doméstica, é mulher e esquece de si. E nesse lugar você não é valorizada. Não. Me desculpem, não tem valorização num lugar onde você dá demais. Tem um livro, inclusive, que fala sobre isso, que é Mulheres que Amam Demais. As mulheres foram educadas para amar demais. E nós temos que sair desse lugar para se amar demais. Nós nos amamos muito pouco. Nós nos colocamos em 10º lugar. Eu aprendi isso quando eu tive a Júlia aos 19 anos. Porque eu queria algumas coisas e eu estava lá brava que eu não tinha. Ela falou, tá, mas você não pediu? Você não pediu o que você quer. Então nós precisamos aprender a falar, a nos posicionar, a nos colocar e entender que dinheiro é assunto de mulher e que é importante que nós tenhamos os nossos espaços. E não é deixar a casa, deixar os filhos. É dar conta disso sem sobrecarga, porque senão você é violenta com você. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: o pior abuso não é o que você recebe do outro, é aquele que você comete consigo mesma. Exato. Porque se colocar nesse lugar de uma relação de dependência emocional é ser má com você, é ser abusiva com você. Então o abuso do outro ele só complementa. As vozes na nossa cabeça que ficam dizendo, isso não é para você, nossa, isso é demais, você não merece isso, fica quieta, tá, mas ele tem o direito de se divertir porque ele trabalhou o dia todo fora, tá, mas e você, o que você fez o dia todo? Mulheres não têm hobbies. Mulheres não têm, isso é uma coisa que a gente precisa aprender com os homens. As mulheres não têm hobbies, as mulheres se culpam por se divertir, se culpam por ter tempo sobrando. Nossa, não tô fazendo nada, tô me sentindo culpada, vou arranjar alguma coisa para fazer. E não é nem o outro, às vezes, que te culpa. Não, a gente é se nós culpa. mesmas. É nós mesmas. Ai, meu Deus, mas eu não vou... como é que eu vou sair de casa e o meu filho? Né? A gente se sente culpada. Exato. E aí, até tu perceber isso, tu tá vivendo realmente para os outros. E aí tu apaga tudo o viver para ti, né? E para fazer uma vírgula, né? Muitas vezes me dizem, mas que papo de feminista, que é isso? Não é feminista. Gente, não é porque eu me cuido, eu me priorizo, eu tenho amizades, eu saio para tomar um espumante, eu gosto de ter uma vida agradável, de ter amigas, de viajar, de ter tempo para mim. Não é por isso que eu não quero casar, porque eu sou casada, eu tenho um filho. Eu cuido do meu filho. Mas a mulher que faz isso do meu fica marido. muito mais feliz, chega em casa muito mais feliz, né? Feliz, exatamente. É isso.
Então, assim, ó, não é porque eu quero ter independência financeira ou porque eu quero fazer dinheiro que eu quero deixar de ter um homem romântico, um homem que me espere em casa e que eu consiga ter um jantar ou cozinhar para a família. Não é por isso. Então, as pessoas, elas extremizam as coisas. Nossa, então se tu quer ter dinheiro, tu quer ser empresária, tu quer ser empoderada. Não, mas então não. Então tu vai abdicar da família, do casamento, do estar em casa com o teu filho? Não, é equilíbrio. É equilíbrio. Mas aí mulher exausta não sente tesão. Exato. Mulher exausta não sente tesão. Mulher exausta se sente feia. Mulher exausta usa calcinha arregaçada, largas, frouxa. Mulher exausta não tem prazer em se arrumar, passar um hidratante, ir pro salão, arrumar o cabelo. Mulher exausta mal dá conta de comer e se ela conseguir dormir, ela tá no lucro. Então a gente precisa mudar isso. Precisa tirar um tempo para cuidar de si e para estudar sobre finanças e para ler sobre dinheiro e para sentar em mesas onde realmente o seu valor seja reconhecido. Eu falo isso. Vale muito tomar um café comigo. Só que se eu não reconhecer quanto custa sentar ao meu lado, tomar um café comigo, com essas relações que eu tenho, com a possibilidade que eu tenho de aproximar a pessoa, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer para mim. Se eu não souber, ninguém vai saber. E esse é o grande propósito do Entre Amigas. Esse é o grande propósito desse movimento, é fazer isso aqui. É fazer uma grande junção de mulheres e levar isso. Isso não é ser feminista. Tem uma diferença muito grande entre feminismo e feminina. A feminista, ela rejeita o homem. Nós queremos os homens, eles fazem parte, vocês são casadas, a Dai tá namorando, eu tô avulsa. Eu tô vivendo a melhor relação do mundo que é comigo. Eu casei muito cedo, eu fui mãe muito cedo, eu precisei dar conta de muitas coisas muito cedo. E hoje eu tô me presenteando com um casamento comigo. E tá muito maravilhoso, eu tô muito feliz nesse lugar. Então eu estou vivendo aquilo que eu tô ensinando vocês a viverem. Só que vocês não precisam fazer isso quando os filhos crescerem, quando eles forem adultos. Eu fui obrigada a fazer porque meus filhos saíram de casa, eu sou vó. Pasmem, mas eu sou vovó. Eu tenho uma linda neta, a Sereia Ariel, que é a Florença. E eu posso fazer isso por mim hoje, mas eu já fui uma codependente. Eu já fui uma mulher que se doou demais. Eu já fui uma mulher que amou demais. Eu já fui uma mulher que trabalhava para pagar conta. E que eu achava que ser uma boa esposa era deixar a casa limpa, as roupas passadas, a louça em dia e a comida bem feita. E o dia que eu entendi que isso me tornava louca e descontrolada, eu falei, cara, eu preciso entender sobre isso, porque eu cresci nesse lugar, a minha mãe vigiando meu pai, a minha mãe fazendo tudo pelo meu pai. Mas ela não vivia a vida dela, tanto que ela não se separou porque ela tinha medo de não conseguir. Era dependência emocional. Hoje é claro de perceber, mas a minha mãe sabia de dinheiro, gente. A minha mãe tinha caixa 2. O que possibilitou que a minha mãe saísse do relacionamento disfuncional e violento, pai, agora você pode saber, ela tinha dinheiro com o tio e ela tinha dinheiro com o padre. Porque senão ela não teria como sair de casa. Porque a divisão dos bens, que era uma casa, foi dividida até os talheres. O meu pai não tinha uma forma de atingir ela, o que ele tirou? Tudo. Ele deixou a gente sem cama, sem geladeira, sem fogão, sem travesseiro, porque ele levou tudo que ele pôde levar, porque essa era a forma de dizer, viu como é que vai ser a tua vida? E a minha mãe tinha o caixa 2 para colocar tudo de volta dentro de casa. Olha só. Então, dinheiro é assunto de mulher. Sim. As mulheres precisam ter o seu dinheiro e acho que isso vai render uma 5ª, 6ª, 10ª temporada para que a gente fale mais sobre isso. Sem dúvida. Profundo, né? Bem polêmico esse episódio. Bem polêmico. Mas muito necessário. Sim. É. Até se me permitir só mais uma fala, eu ia pode falar, né? Pode falar, porque tá demais. É bem importante que as pessoas não se dão por conta. O movimento feminista, a gente deve agradecer, porque a gente julga muito e ele foi deturpado para enfraquecer a força das mulheres. O que é o movimento feminista? O movimento feminista nasceu no Brasil em 1827, com uma pessoa que pediu o direito das mulheres a frequentar escola básica para saberem ler e escrever.
Onde começou o movimento feminista no Brasil? Acesso à educação, para saberem ler e escrever, porque as mulheres não tinham direito de saber ler, não sabiam escrever o próprio nome. Foi ali que nasceu. E os grandes movimentos feministas, o segundo grande, que é um marco histórico aqui no Brasil, 1946, que se vocês estudaram um pouquinho de história, direito ao voto. Porque nós mulheres éramos consideradas pessoas incapazes, pessoas que não tinham discernimento. Mulheres loucos e deficientes éramos colocados na mesma caixa. Então, o movimento feminista começou a ser deturpado, porque parece que as mulheres feministas, então, elas odeiam os homens, ou elas têm aversão aos homens. Existe um outro termo para isso, que é femismo, que é a mulher que tem aversão a homem, não é feminismo, é femismo, né? E aí a gente tem que agradecer todas as mulheres feministas que passaram antes de nós e que só lutaram por duas, basicamente, coisas: estudo e trabalho. O que é o movimento feminista? É isso. Lutar para nós podermos saber ler e escrever e lutar para a gente ter acesso à dignidade financeira, que a gente pudesse trabalhar. Basicamente é isso. E o direito ao voto, enfim, a exercer a cidadania, tá? Todo o resto não é feminismo. Todo o bafafá, balela de não raspar sovaco, de queimar sutiã, de todas... De deixar bigode. Isso não é feminismo. Não é. Isso é algo que alguém inventou e deturpou. Essa luta que essas mulheres tiveram para a gente poder estar aqui hoje, para a gente poder pagar o nosso próprio espumante, para a gente ter voz. E o feminismo não luta por igualdade, que fique bem claro, porque nós não somos iguais. É impossível uma mulher ser igual de um homem. Nós não temos a mesma força, nós não temos o mesmo corpo, nós geramos vida, nós menstruamos. A Edi sempre fala disso. Eu falo muito Nós não sobre somos isso. iguais. O movimento feminista luta por equidade. Equidade é diferente de igualdade. Porque a gente gera vida, a gente vai se afastar do trabalho. Kari daqui a pouquinho vai se afastar. Assim como A gente eu afastei. amamenta. A gente amamenta. A gente tem menos força. E a gente tem que respeitar, mas tem que dar a possibilidade dessas mulheres alcançarem os seus objetivos, mesmo elas sendo diferentes. O movimento feminista diz que a gente tem poder de estudar, poder de tocar uma empresa, poder de gerir a nossa família. Outra conquista foi guarda dos filhos, que a gente não podia exercer, porque até 2002, que é um passado recente, a gente falava ainda em pátrio poder, que é o poder do homem na casa, então a gente não podia exercer guarda dos filhos. Então é sobre isso, não é porque eu entendo que as mulheres têm o direito de estudar e trabalhar que eu não quero me casar, que eu não quero ter um marido romântico, que eu não quero ter uma família, construir uma família. Então entendam essa diferença e não desmereçam esse movimento. A gente pode sim querer ter igualdade até certo ponto, ou equidade, que é o termo correto. A gente pode querer falar sobre dinheiro, a gente pode querer trabalhar e a gente pode querer ter uma família, a gente pode querer ser feminina, a gente pode querer sair de salto alto, maquiada, cozinhar no final de semana para o meu filho e para o meu marido. Uma coisa não anula a outra. Então isso é bem importante. Não anulem, aplaudam essas mulheres que lutaram tanto por nós. Que é graças a elas, graças às feministas, que hoje vocês sabem ler e escrever o próprio nome. Senão não saberiam. Eu sempre venho com as polêmicas, né, Eu Edi? amo ela. Eu amo ela. Eu fiquei aqui, né? Então. Tá, é isso. É porque a gente tem toda a razão. É o feminismo, a gente confunde, né? O feminismo, que são aquelas mulheres que dizem que nós somos melhores A e que os homens não grande prestam. massa Exato, fala como feminismo. Então, Exato. estamos aqui num momento de aprendizado, de cultura, de profundidade. E se esse conteúdo fez sentido para você, então compartilha para mais mulheres, para que elas tenham acesso. Eu quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês nesta temporada aqui na Benevento. Tem muitas mulheres que tornaram esse encontro possível. Eu não vou falar para não correr o risco de esquecer de alguma, porque eu não anotei. Mas embaixo na descrição de todos os episódios terá
o Instagram de todos os apoiadores. No final deste episódio, a logomarca de todas as nossas apoiadoras, as mulheres incríveis que tornam nós duas mais potente, porque nós duas somos pequenas mediante a grandiosidade de todas nós juntas. E eu acredito que esse é um movimento. É um movimento de mulheres que apoiam mulheres, que incentivam mulheres, que querem crescer como mulheres e crescer os seus negócios, porque sim, né, mulheres que transbordam, prosperam. E nós estamos aqui transbordando. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pelas mulheres lindas que depois, na edição de tudo isso, vocês vão conhecê-las. Muito, muito obrigada. Vamos fazer um brinde? Vamos! A segunda temporada é sem álcool para a nossa gravidinha, para a Manu. Ao nosso sucesso, a nossa amizade e a prosperidade das nossas relações de todas. Sintam-se brindadas por nós. Sucesso entre amigas!